Olá! Olá, olá! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do nosso curso intensivo para você melhorar naturalmente a sua visão. Que bom que você está aqui. Como é que você está hoje? Conta aqui para mim nos comentários. Hoje nós vamos aqui dar continuidade a esse curso tão intensivo e que já tem transformado a vida de tantas pessoas. Estou muito feliz. Hoje é a nossa aula 4, olha só, nossa aula 4 desse curso aqui para eu ensinar para você como é que você pode enxergar melhor de perto ou de longe, e não necessariamente só com óculos ou cirurgias. Você ganhar visão ao longo dos anos, receber boas notícias nas consultas oftalmológicas, ao invés de perder visão, aumentar o grau, e más notícias nos exames. Enfim, você transformar a história dos seus olhos. É você chegar ao final da sua vida enxergando melhor do que quando você tinha 20 aninhos de idade. É isso mesmo, isso é possível. Eu já te mostrei tantos casos aqui de pessoas que já conseguiram enxergar como águia, né? O que eu quero dizer enxergar como águia? É você conseguir ler um cardápio no restaurante, olhar no seu celular, você conseguir dirigir sem óculos, ver as placas longe. É você não precisar fazer nenhum tipo de cirurgia nos seus olhos, nem usar nenhum tipo de medicamento para manter os seus olhos saudáveis. E é você preservar esse sentido aí da sua visão que vai ficar com você para o resto da vida e que depende muito de como você cuida desse sentido, é que ele vai responder para você se ele vai piorar ou se ele vai melhorar. E aqui você vai aprender a como melhorar de uma forma que não te causa nenhum risco, nenhum efeito colateral e já vem melhorando a visão de milhares e milhares e milhares de pessoas. Que bom que você está aqui, que você vai ser mais uma delas agora. Coloca aqui nos comentários, você está chegando agora. Curte, dá um joinha aqui no YouTube. Você trouxe mais uma pessoa? Trouxe mais um? Lembra que a gente combinou? Você ia voltar e ia trazer mais um? Tá com mais um aqui? Fala, eu trouxe! Ou então, se você não trouxe, faz o seguinte, compartilha. Tem uma setinha embaixo aqui do vídeo do YouTube, compartilha pra já o YouTube espalhar e você já começar a colocar aí nos seus grupos de WhatsApp, mandar pra alguém. Porque sabe o que a gente vai falar hoje? Eu vou te ensinar, eu vou te falar como que você pode enxergar nítido de perto e de longe sem óculos. Ai, todo mundo quer, hein? Quem quer? Bota aqui nos comentários. Eu quero. Coloca aqui, vai comentando pra mim, enquanto todo mundo vai chegando aqui na hora marcada. Se você tá chegando agora, eu vou te explicar um pouquinho rapidinho o que é esse curso online gratuito e intensivo para você enxergar melhor. Ele tem 2 fases. Nessa primeira fase você tem aula aqui, muitas aulas comigo, né? A gente já está na 4ª aula, mas é uma fase preparatória para a nossa segunda fase, onde a gente vai ter um evento prático com os exercícios. Você vai ver que não vai ser só eu que vou participar desse evento, outros profissionais que trabalham comigo também, coaches, treinadores visuais, que vão ajudar você a enxergar melhor. Treinos práticos, vão ter mais 4 aulas, várias aulas extras de reforço, com exercícios, com convidados especiais. Vai ser um evento incrível, o maior evento de saúde visual do mundo, tá bom? E você precisa estar preparado para participar desse evento. Esse evento também é gratuito, tudo gratuito, tá bom? E tudo online, você vai poder fazer aí da sua casa. Então, nessa fase preparatória, a gente tem essas aulas aqui no YouTube, elas são abertas no YouTube, para preparar você para a segunda fase. A segunda fase não vai ser aberta no YouTube, precisa se inscrever e precisa estar dentro do grupo de WhatsApp desse curso, tá bom? Tem um grupo de WhatsApp só desse curso, mais pra frente nessa aula a gente vai falar disso de novo, tá bom? E para quê? Para que você possa receber o link dessas aulas e também receber o link das aulas que vão ser fechadas da nossa fase 2. Inclusive vai ter uma comunidade onde você vai poder colocar suas perguntas, exatamente. Aqui a gente não tem muito tempo de ficar respondendo perguntas para as aulas não ficarem muito longas, mas na fase 2 você vai receber os treinos, vai fazer os treinos e vai tirar todas as suas dúvidas com os meus tutores, com os meus educadores visuais, os coaches visuais vão estar ali disponíveis 100% para você, tá bom? Então é muito importante que você saiba que essa fase aqui é uma fase preparatória. Que bom que você está aqui, é muito importante, porque tudo que eu tenho que te falar aqui vai te preparar para que você possa receber as técnicas e colocar em prática e não desistir de jeito nenhum. Pode vir quem for e o que for, você vai ter a certeza de que você pode melhorar a sua visão, tá bom? Ó,
Para você que não viu as nossas 3 primeiras aulas, você precisa assistir. Muita coisa já aconteceu. Ó, eu já abri a maquete, expliquei como é que funciona o método, como é que funciona essa fisioterapia para os teus olhos. Hoje eu vou abrir de novo e vou aprofundar nos problemas de visão, tá? A gente vai fazer mais exercício, mas a gente já fez. Eu já te falei quais são os alimentos que você precisa comer, a luz que você precisa ter na sua casa, o que você precisa fazer com o seu celular, o nível de o tanto de pausas que você tem que dar, ou a questão de piscar. A gente na aula passada falou sobre a questão dos médicos oftalmologistas que apoiam o método. Já te mostrei vários estudos científicos comprovando a eficácia do método. Muita coisa já aconteceu. Você precisa assistir, senão você vai ficar acumulando aí, depois não vai dar tempo e vai sair do ar, tá bom? E vai sair do ar. Eu tô avisando, depois não adianta mandar mensagem chorando pra minha equipe que perdeu as aulas, que quer assistir as aulas. Se você não se comprometer, como é que você quer melhorar a sua visão? Eu preciso que você se comprometa. Aqui tem os super comprometidos, eu sei que os super comprometidos estão aqui, que são aqueles que vêm todas as aulas, que aplicam e que traz mais gente. E é para esses super comprometidos que eles vão receber certificado muito legal de conclusão do curso. E esse certificado você só consegue destravar com as palavras-chave que eu falo em cada aula. Cada aula tem uma palavra, que é um código para destravar o certificado no final. E no meio dessa aula aqui eu vou falar e aí você vai anotar, tá bom? E aí você também tem que participar do WhatsApp, porque se você não tiver no WhatsApp, não tem como. Você não vai ter esse certificado. Então, se você saiu do grupo, volta pro grupo, tá bom? E se você não tá, daqui a pouquinho na aula eu vou falar para você como é que você entra no grupo do WhatsApp, se cadastra direitinho para não perder nada. E a gente vai junto até o final. Até o final, coloca aqui nos comentários pra mim, até o final, eu quero ver você até o final, porque eu não vou deixar ninguém pra trás. Se você ficar pra trás é por culpa sua, você ficou pra trás, porque eu não deixo ninguém pra trás. Eu mando aviso, eu mando e-mail, eu venho aqui, a gente faz coisas, o pessoal da minha equipe vai atrás de você e tal. Você é que tem que ser super comprometido e até o final, tá bom? Até o final. Aqui a gente ainda eu vou te falar hoje sobre os principais problemas de visão, como é que você enxerga nítido, como é que você começa a enxergar nítido, consegue ler perto e longe, sem óculos. Eu vou falar para você, vai ter uma aula só sobre qual é o estímulo certo para os seus olhos, porque tem o estímulo certo e tem o estímulo errado. Provavelmente você tem feito o estímulo errado até hoje, mas agora você vai aprender o estímulo certo, tipo de luz, enfim, a gente vai falar sobre as partes dos olhos e como estimular cada parte, a tua retina, a tua córnea, a tua mácula, o teu vítreo, o teu cristalino, enfim, a gente vai falar de todas essas regiões e como estimular. A gente vai fazer prática aqui, vai ter uma aula onde a gente vai fazer um teste de visão muito legal para você entender qual é o nível de visão que você tá hoje. Vai ter uma aula também com dicas de como que você tem uma rotina que melhora a sua visão, como é que eu tenho tempo para tratar dos meus olhos, com dicas maravilhosas. Bom, tem muita coisa aqui. Como começar a treinar, as principais dicas, ainda tem muita coisa. E na fase 2 ainda você vai receber vários treinos, totalizando quase 1 hora de treino para os seus olhos práticos. Vai ter revisão, vai ter treino junto com os meus educadores visuais. Tem muita coisa ainda que vai acontecer. Eu preciso que você fique aqui, tá bom? Responde aqui para mim nos comentários se você considera que você tem uma boa visão hoje? Sim ou não? Você considera que tem uma boa visão hoje? Sim ou não? Sim ou não? Bota aqui pra mim nos comentários. Aqui eu já revelei alguns segredos, né? Mas sabe qual é o segredo para você saber se você tem uma boa visão? Olha, você não sente cansaço nos olhos, não sente dor, não sente a visão embaçada, não sente os seus olhos irritados, não sofre com enxaquecas, não sofre com algumas cirurgias que já foram indicadas para você, não tem que usar medicamento nos olhos todos os dias. Você consegue enxergar sem óculos, sem dificuldade, não aperta os olhos para poder enxergar, não foge da luz porque tem sensibilidade à luz, consegue ver no escuro bem. Se você não tem todas as características, então você não tem ainda uma boa visão. Eu e a minha equipe, a gente atende muitas pessoas individualmente, né? E porque no programa Olhos de Águia, as pessoas recebem uma sessão, 2 sessões, na verdade, de tratamento individualizado para o seu problema de visão. Então, o programa de exercício para aquelas pessoas, exatamente o tempo que ela tem que fazer.
e também as orientações individualizadas para ela, né? Então, não sei se você sabe que isso acontece, mas isso acontece no programa Olhos de Águia. Então, a gente sempre fala aqui das águias, você vê os testemunhos das águias, não é? E nesse programa, quando a gente atende individualmente as pessoas, a gente consegue ver a transformação de pessoas que não tinham uma boa visão e nem consideravam que tinham uma boa visão, para pessoas que conseguem ter uma visão plena, uma visão que funciona no dia a dia, que não precisa da muleta dos óculos, ou não precisa de tantos remédios. E a gente vê exatamente essas atitudes que eu ensinei para você nas 3 primeiras aulas e que ainda vou ensinar. Pessoas que cuidam da causa e não só dos sintomas. Pessoas que aprendem a cuidar dos olhos de uma forma muito simples. Muito simples. É tão gostoso fazer exercícios para os olhos, é tão fácil mudar essas coisas no nosso dia a dia, que eu tenho certeza que você que vem assistindo as aulas vem pensando assim, nossa, como é que eu nunca pensei isso antes? Nossa, como é que ninguém nunca me falou isso antes? Como é que eu nunca pensei, nossa, olha o músculo tem que trabalhar. Como é que eu penso que fazer caminhada faz bem para a saúde, mas eu não movimento os meus olhos? Começa a fazer todo sentido. E agora vai fazer mais sentido ainda, porque eu vou começar a te mostrar a maravilha aqui que Deus colocou aí no seu corpo. Deus é tão maravilhoso que fez um sistema perfeito. A gente é que não sabe usar, mas a partir de agora você vai começar a usar essa máquina aqui. E com isso eu vou te dizer como que você enxerga nítido, de perto e de longe. E não necessariamente com óculos, não existe só óculos para você enxergar bem, tá bom? Nem lente, tem esses mecanismos aqui, se você regula essa máquina aqui, ela vai funcionar bem e você vai ter uma boa visão de perto e de longe. Eu vou começar a abrir aqui e vou começar a falar os nomes dos problemas de visão, e se você tiver, você fala, eu tenho isso, quando eu começar a falar. Ah, eu tenho estrabismo, começa a falar estrabismo, ou miopia, ou astigmatismo. Vai se identificando aqui pra gente saber que você tá aqui e tá prestando atenção, tá bom? Vamos lá. Bom, deixa eu te apresentar essa máquina aqui. Você tá vendo aqui que tem uma parte branca. Essa parte branca fica transparente aqui na frente. E aqui, em um determinado momento, se junta essa parte vermelha na parte branca, tá? Essa parte branca se chama esclera. Esclera. Ela fica transparente, é a tua córnea. E é muito legal você entender o que tem aí nos seus olhos, tá? Que aí vai fazer ainda mais sentido para você trabalhar os seus olhos. Essa esclera fica transparente, ela vira córnea. Córnea, primeira camada, aquela que você encosta, não vai fazer isso não, mas aquela que se você quiser você encosta aqui o seu dedo. E essa camada, ela é ligada a músculos. Esses músculos aqui é como se eles fossem elásticos presos aqui. Eu costumo dizer que é uma consistência, deixa eu pegar aqui pra você, ó. De uma bexiga, ó. Porque o que acontece? Só que essa bexiga tá preenchida por ar. No seu caso, os seus olhos, eles são 90% água. Então, o que acontece com uma estrutura que é 90% água? Ela tá presa aqui por elástico, certo? Imagina aqui, ó, esse elastiquinho aqui, preso aqui nos seus olhos, ó. Quando você olha para a direção, ele tá contraindo. Quando você olha para outra direção, ele tá relaxando. E aí, você movimenta os seus olhos. Mas não só isso. A musculatura não serve só para movimentar os seus olhos. Ela também dá o formato dos seus olhos. Você imagina, tem músculo, são vários pares de músculos. Tem o reto, tem o lateral, tem o oblíquo, tem um que parece que é uma cinta que passa tudo em volta dos seus olhos assim. Se essa musculatura estiver desordenada, o formato dos teus olhos fica desordenado. Se essa musculatura estiver muito tensa, ela pode achatar o globo ocular. Quem aqui tem miopia? Miopia. Problema para visão longe. O seu globo ocular é mais achatado. Por conta dessa desregulação da musculatura aqui. Então, ele é mais achatado. Aí o que acontece? A imagem que passa aqui, ela não cai na retina para ser processada. Ela fica desfocada, porque o formato é diferente. É como se você pegasse a lente e mudasse a lente da câmera, não fica embaçado? Mesma coisa, se você muda o formato, fica embaçado. Então, existe
esse problema. Esse é o problema da miopia. O seu globo é maior, mais alongado do que o normal. Então, o que a gente precisa fazer para você enxergar melhor de longe, enxergar nítido? Trabalhar com essa musculatura. Nós vamos fazer aqui um pouquinho de alongamento, tá? Eu vou só explicar a miopia e a hipermetropia, que são os músculos ao redor, e nós vamos fazer um alongamento para essa musculatura, para a gente começar a regular o tamanho dos seus olhos, tá bom? Então é isso. O que acontece, por exemplo, na hipermetropia? Hipermetropia é o contrário da miopia. Na miopia você tem problema para enxergar de longe e na hipermetropia para enxergar de perto. Não é a presbiopia, tá bom? Não é a vista cansada, é outra coisa. A hipermetropia geralmente aparece antes dos 40, geralmente quando é criança. Recebo muitas crianças com hipermetropia. Eu mesmo fui uma criança hipermétrope, tá? Só que a presbiopia é depois do 40, porque a presbiopia não tem a ver com o formato dos seus olhos, tem a ver com o cristalino, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então não é presbiopia. Ó, é hipermetropia. Hipermetropia, o globo ocular ele é mais curtinho. Então a imagem também fica desfocada. Então você tem o globo ocular mais curtinho. E na miopia, o globo ocular é mais alongado. Tanto que quando você vê uma pessoa muito alta, míope, você vê que o globo ocular é bem grandão. E uma pessoa que tem muita hipermetropia, o globo ocular é bem pequenininho, os olhos são bem fechadinhos. A gente vai trabalhar com movimentação aqui para a gente poder regular. Então, quando você regula essa musculatura, quando você trabalha esse elastiquinho aqui, pensa que você está trabalhando no formato do globo ocular, tá? A mesma coisa para quem tem desvio. Tem desvio? Você tem desvio dos olhos? Coloca aqui para mim. E estrabismo, fica vesguinho e tal, tá? Eu também tive um olho estrábico, meus olhos desviavam, tá bom? Os exercícios ajudam muito, muito, muito. Por quê? Geralmente, quando tem um olho que desvia, essa musculatura também está completamente desregulada. Ao invés do olho ficar na posição normal, o olho desvia. E geralmente por quê? Tem uma disfunção na musculatura e tem uma disfunção entre um olho e outro. Quando um olho é muito mais forte que o outro, o cérebro acaba eliminando a visão do outro olho para ficar mais fácil o trabalho dele. O cérebro não vai lá, nosso cérebro tem a lei do menor esforço. Ele não vai lá e vai estimular o músculo do olho mais fraco para que tenha equilíbrio. Não, ele quer que você enxergue, ele quer que você dirija, quer que você ande. Você tem funções vitais aí que são prioridade para o teu cérebro. Enxergar equilibradamente bem não é prioridade para ele, não é o que vai fazer você sobreviver, não é? Só que a gente não está aqui só para sobreviver, a gente está aqui para viver com saúde. Então a gente tem que ensinar o nosso cérebro. Na aula passada, a gente fez um exercício onde a gente cobriu um olho e trabalhou o olho mais fraco. Isso é muito importante para quem tem estrabismo. Nós vamos fazer o alongamento agora e eu vou falar uma particularidade para quem tem estrabismo, tá bom? Que é exatamente isso, você faz o alongamento contrário do que o seu olho desvia. Por exemplo, se você tá aqui, o seu olho desvia para dentro, o seu olho direito para dentro, você cobre o olho esquerdo e alonga para fora, no sentido contrário que ele desvia. Entendeu? Você vai dar o estímulo ao contrário. E usar tampão é legal, mas não o dia todo, porque senão seus olhos não vão aprender a trabalhar juntos. Na aula que vem, na aula 5, eu vou ensinar e vou mostrar um estudo de uma neurocientista que eliminou a ambliopia e a visão dupla quando ela começou a trabalhar a visão 3D, os dois olhos juntos. Mas agora vamos trabalhar com ele separado, porque é um passo a passo mesmo, tá? Mas ó, essa musculatura aqui é que nós vamos mexer agora. Só que, quando a gente mexe essa musculatura, a gente também está trabalhando a córnea. Porque, ó, veja bem, o músculo está ligado na parte branca, certo? A parte branca não está ligada na parte transparente? Sim. Então, quando a gente move a musculatura, nesse exercício que a gente vai fazer aqui de alongamento, nós vamos mover a sua córnea, que é essa partezinha. Ela é como se fosse uma lente. Quem tem astigmatismo aí? Coloca aqui para mim nos comentários. Astigmatismo. Você sabe o que é o astigmatismo? Astigmatismo é aqui, ó. É uma deformidade na córnea. Então, astigmatismo não tem a ver com o formato dos seus olhos. Provavelmente, você não tem só astigmatismo. Geralmente tem miopia, astigmatismo, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, astigmatismo.
Mas tem gente que tem só astigmatismo. Eu também tinha astigmatismo muito alto, inclusive. Aqui, ó, tá na sua córnea, é o formato dessa primeira camada do olho. Mas olha, essa camada aqui, ela é basicamente formada por colágeno, exatamente. Ela é extremamente elástica. Por quê? Porque os seus olhos, eles são presos por músculos. Se essa estrutura não for elástica, ela se rompe, certo? Porque a gente tem que mover, puxar para um lado para o outro. Ela tem que ser elástica e ela tem que ir se adaptando ao movimento que você dá para ela. O que acontece no astigmatismo? A córnea é irregular. Só que quando a gente alonga essa musculatura, a gente puxa a esclera, puxa a córnea também. E a gente vai esticando. É como se você estivesse estendendo um lençol na cama. Você vai puxando dos ladinhos, daqui a pouco ele tá retinho. E quando ele tá retinho, a imagem simplesmente passa retinha. Se ela tá ondulada, a imagem passa toda embaçada. Por isso que quem tem astigmatismo, não importa se é perto ou se é longe, tem embaçamento de perto, tem embaçamento de longe. Às vezes tira o óculos e fala pra mim, não faz diferença, perto ou longe, é tudo embaçado. Não é? Eu sentia isso, eu sentia tudo embaçado. Por quê? Por causa da deformidade da córnea. Então, nós vamos trabalhar aqui também essa deformidade. Existem uma série de exercícios para córnea, existe uma série de exercícios para musculatura, tá bom? E cada problema de visão tem a sua série específica, mas aqui nós vamos fazer uma geral para você já começar a trabalhar os seus olhos. Quando os alunos são atendidos individualmente, a gente passa exatamente essa série, exatamente o tempo que eles têm que fazer, relacionado ali ao grau do problema dele, tudo direitinho, ele faz uma avaliação, a gente avalia a visão, é tudo bem direcionado, mas aqui eu quero já te dar um geral. Sabe outra coisa que acontece aqui nessa primeira camada? Nós estamos na primeira camada, olha o quanto de coisa a gente pode trabalhar, né? Essa camada aqui também, o que acontece? Aqui nas células da esclera, existem duas coisas que podem acontecer. Essa camada aqui, ela tem uma camada bem fininha que passa aqui por cima, que se chama conjuntiva. Conjuntiva, que é onde dá conjuntivite. Quem aqui tem muita conjuntivite? Conjuntivite de repetição, o olho fica vermelho, irritado? É aqui. É uma inflamação na conjuntiva. Então, quando inflama, vira conjuntivite. Quando cresce desordenadamente esta célula, é o pterígio. Aquela carne crescida. Só que quando você trabalha exercícios de piscar, nós já trabalhamos em uma dessas aulas. Vou fazer um pouquinho aqui com você hoje também. Quando a gente trabalha exercícios de piscar, essa córnea, essa conjuntiva, ela é banhada com a lágrima. A lágrima, ela é tão maravilhosa, ela tem 3 camadas, você sabia? Uma das camadas é uma camada oleosa, a outra camada é célula de defesa. Então, quando você começa a usar muito colírio artificial não tem essas propriedades. Você até inibe a produção da lágrima natural, sabia? Quanto mais você fica usando lágrima artificial, menos lágrima natural seus olhos produzem. Por isso que só piora. Eu tenho alunos que usam pomada, porque não suportam mais, o colírio já não dá conta. E tem que começar a usar pomada. Você tem olho seco? Coloca aqui pra mim. Se você tem olho seco aqui. Ou então se você tem pterígio. Ou então se você tem muita irritação nos olhos, conjuntivite. Coloca aqui pra mim. É aqui, é nessa região aqui. Deixa eu te mostrar a glândula que produz a lágrima para você ver. Ela é uma glândula que ela precisa ser estimulada. Vou pegar aqui para você ver. Quer ver? Vou te mostrar aqui. Olha ela aqui, ó. Ver se eu consigo te mostrar aqui. Tá vendo aqui? Olha aqui seus olhos, ó. Ó a musculatura. Tá vendo que tem uma musculatura que passa toda ao redor aqui, ó? Ela é como se fosse uma cinta. É como se fosse uma cinta, né? E olha aqui, essa glândula aqui, ó, é a glândula que produz a lágrima. Então, a lágrima é produzida na região superior e aí ela é drenada. Aí ela passa por toda a frente aqui. Quando ela passa, ela limpa, ela hidrata, ela protege. Se você não tem esse sistema funcionando bem, começa a dar irritação nessa parte. O olho fica seco, fica ressecado, tá? Então, ó, e você tá vendo aqui, ó, que essa glândula aqui, tá vendo esses fiozinhos que chegam nela? São fiozinhos eletrônicos, é como se você estivesse dando um choquinho para ela funcionar. É estímulo neurológico. Quando você pisca, você também estimula neurologicamente essa área. Mas você também pode, a gente vai falar de visualização
na próxima aula, que a gente vai falar de estímulo, de visualização. Mas quando a gente faz visualização dos olhos mais lubrificados, a gente estimula, a gente dá como se fossem uns choquinhos nessa glândula aqui, para que os seus olhos fiquem lubrificados. Então, existem várias técnicas aqui para você melhorar essa região, não só de musculatura, mas também de lubrificação. Por exemplo, alguém tem aqui, que está aqui assistindo essa aula, tem córnea gutata ou distrofia de Fuchs? O que acontece? Essas células da córnea vão se perdendo. A córnea tem muitas células. E elas vão se perdendo, vai se tornando inchaço na córnea. E aí você vai fazendo aquele exame que se chama paquimetria e ele vai medindo que a tua córnea está perdendo células. Eu tenho muitos alunos que chegam até mim com distrofia de Fuchs e que depois dos exercícios começam a recuperar células. Por quê? Porque a gente dá o movimento, o exercício do sol que você vai aprender na fase 2 vai aquecer, ou seja, vai tornar a córnea mais maleável. E a córnea é uma das regiões que mais se regenera nos seus olhos mais rapidamente, sabia? A cada 7 a 10 dias você tem novas células na córnea. Ele se renova muito. Mas só que a gente não estimula isso porque nem sabe que isso acontece. Agora você está sabendo. Então, para quem tem distrofia de Fuchs ou córnea gutata, a gente começa a trabalhar com os exercícios, as células começam a se regenerar. Trabalha com alongamento, com aquecimento, com lubrificação, diminui a inflamação. Aí o tecido joga mais sangue para lá, mais oxigênio, descansa, o tecido vai começando a ter vida para se regenerar. Não é maravilhoso? Olha que lindo! Isso só aqui, eu nem entrei ainda nos olhos, olha só nessa parte externa aqui. Quem tem nistagmo, tem alguém que tem nistagmo, o olho que pula, movimento involuntário? Aqui, ó. Essa musculatura aqui, ela é inervada, então quando a gente acalma os seus olhos, os movimentos eles diminuem. Eu tenho muitos alunos com nistagmo que conseguem focar, conseguem diminuir, conseguem controlar o movimento. Tem várias técnicas para que você possa controlar o movimento dos seus olhos, relaxando, e aí consegue focar. Ou seja, já falei vários nomes de problemas aqui, eu acho que alguns de vocês já se identificaram, a gente nem entrou, vou entrar ainda. Ainda vou falar de glaucoma, vou falar de catarata, vou falar de vista cansada, vou falar de moscas volantes, mas olha como é lindo essa região aqui. A gente vai fazer agora um exercício de alongamento com piscar, para a gente poder mexer nesse formato dos seus olhos, tá bom? E você vai aprender esse exercício para você fazer aí na sua casa. Então, vamos lá? Estão preparados para fazer exercício? Maravilha, quem está curtindo essas informações? Algo novo para você, não é? Você está conhecendo as partes dos olhos, entendendo como funciona. Não é maravilhoso? Então vamos lá, vamos fazer exercício. Compartilha, hein? Se você não compartilhou, agora é a hora, porque a gente vai fazer exercício. Curte aqui, dá um joinha também, se você está gostando dessas informações, tá bom? Vamos lá? Então é o seguinte, tira óculos, tira lente de contato, isso. Você vai aprender esse exercício numa sequência também, lá na fase 2. Mas eu quero já dar algumas pinceladinhas aqui, para você não ter que esperar até chegar lá, já começar a praticar nos seus olhos. Chegando lá, você já vai lembrar desse exercício que a gente fez aqui, vai ser até mais fácil você praticar lá pela segunda vez. Então, muitas coisas que você está vendo aqui, você vai ver lá de novo, e outras várias diferentes. Então, é bom que você faz várias vezes. E você vai ter treinos também com os meus educadores coaches visuais, lá vai ser muito legal, você vai poder aprofundar e tirar suas dúvidas. Se você sentiu alguma coisa diferente, você tem que fazer de um jeito ou outro, a gente vai tirar suas dúvidas nessa segunda fase, tá bom? Então não se preocupa com isso. Se você ficar com dúvida, ou se você tiver alguma dúvida sobre o seu problema de visão, depois a gente vai poder tirar todas as suas dúvidas nessa segunda fase, tá bom? Então vamos lá. Tirou óculos, tirou lente de contato. Isso, você vai ficar sempre com o seu rosto virado para frente, tá? Sempre com o seu rosto virado para frente. Você só vai mover os seus olhos, tá bom? Mas você não vai deixar de piscar. Lembra que piscar é muito importante? Na nossa aula, a gente viu, na nossa aula 2, 1, 2, 3, pisca. 1, 2, 3, pisca. Sempre. Só que a gente vai intensificar um pouquinho esse piscar, tá bom? Agora na hora do alongamento, para vir ainda mais lubrificação para os seus olhos. Então, eu vou contar até 5 em cada direção e cada contada que eu der, cada vez que eu contar, você vai piscar. Então, eu vou falar pisca, 1, pisca, 2, pisca, 3, você vai piscando. Lembra que o piscar não é forte, não é forçando.
Então não force, tá bom? E você vai olhar também no limite. Não vai forçar demais agora, se é a primeira vez que você tá trabalhando com essa musculatura aqui. É normal você sentir uma pequena dorzinha, porque é como se você estivesse alongando o seu braço. Quando você faz assim, você não sente puxar aqui, ó. Mas é uma dorzinha gostosa, não é nada demais, tá bom? Então não vai tanto que vai doer, que vai te causar muito desconforto. Vai num tantinho que você tá sentindo que tá alongando e que tá ok pra você, tá bom? Então vamos lá. Cabeça virada pra frente, a gente vai colocar o dedo aqui do lado direito. Lembra, não vira a cabeça pro lado direito, senão você não tá alongando, tá? Olha pro lado direito, pro seu dedo, segura a sua cabeça pra não virar e vamos contar até 5. 1, pisca, 2, pisca, 3, pisca, olha lá pro dedo, 4, pisca, 5, voltou pro meio. Sentiu que deu uma puxadinha? É essa musculatura aqui, ó. A gente tava olhando exatamente pra lá, agora nós vamos olhar pro outro lado, vamos alongar essa musculatura aqui, ó. Segurou sua cabeça, coloca a mão no lado esquerdo, olha com os olhos só e pisca. 1, pisca, 2, 3, 4, 5. Maravilha. Nós vamos olhar para cima agora, só que para você olhar para cima, você não vai franzir a testa, é só com os olhos, tá bom? Isola a sua testa ali, não deixa a sua testa franzir, tá bom? Então olhou para cima pro dedo e pisca. 1, 2, 3, 4, 5 e para baixo, sem abaixar a cabeça, segura aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, parou um pouquinho, faz uma massagem aqui no centro. Muito simples, não é? Ai, que bom se todo alongamento de academia fosse assim. A gente fica lá sofrendo para encostar no pé. O alongamento para os olhos é tão mais simples. E você pode fazer no seu dia a dia. Você não precisa parar a sua vida para fazer exercício visual. Isso é que é o mais legal. É por isso que tanta gente melhora, porque é fácil. Você tá ali assistindo TV, para um pouquinho e alonga. Você tá tomando banho, você pode alongar a sua visão. Tá caminhando, você pode alongar a sua visão. Vai ter uma aula aqui que a gente vai falar de rotina, como encaixar ainda mais exercício na rotina. Você vai ver quantas dicas dá para você fazer arrumando seu guarda-roupa, arrumando a cama, tomando café da manhã. É muito fácil e aí depois fica automático. Meus alunos falam agora automaticamente. Eu olho longe, eu pisco, eu alongo. Vamos fazer mais uma vez? Vamos? Vamos lá. Colocou então o lado direito. Nós vamos agora fazer 10 segundos, tá? Agora que você já está mais acostumado, vamos fazer 10 segundos. Vamos lá? Olhou para o lado e 1, pisca 2, pisca 3, 4, pisca 5, pisca 6, 7, pisca 8, 9, 10. Vamos para o outro lado. Lado esquerdo agora. 1, pisca 2, 3, 4, pisca 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para cima, sem franzir a testa. 1, 2, pisca, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E para baixo agora. 1, pisca, 2, 3, 4, 5, pisca, 6, 7, pisca, 8, 9, 10. Aí, voltou. Dá uma giradinha nos seus olhos agora. Sente como eles estão mais soltos. É como se você tivesse desapertado a cinta, né? Essa cinta muscular que tem ao redor dos olhos, você tem que dar uma afrouxada nela para os seus olhos poderem se movimentar melhor. Então, movimenta para um lado, dá umas 3 giradinhas para cada direção. Percebe como o seu olho está mais coordenado do que na primeira aula que a gente fez essa viradinha? Fecha os olhos e faz com os olhos fechados. Vai alongando. Por onde você passou, nas laterais, em cima, bem grandão, um círculo bem grande. Dá uma forçadinha mesmo. Para um lado, para o outro lado. Isso, agora abre os olhos e piscando, gira. Gira para um lado e gira para o outro. E coloca aqui nos comentários se você sentiu os seus olhos mais livres, mais soltos. E percebe como eles estão mais lubrificados. Porque você piscou mais e você movimentou. Então você deu um estímulo físico para aquela glândula que estava ali em cima, lembra que eu te mostrei? Para produzir mais lágrima. A gente vai fazer outros exercícios que aumentam a lubrificação instantaneamente. Mas olha como, só de você mexer essa musculatura, a gente fica com o olhar muito fixo. Lembra na aula 2?
Que eu falei pra você dos maus hábitos, que um dos maus hábitos é ficar com o olhar muito congelado. Então, essa musculatura, ela vai perdendo força, ela vai ficando fixa. E a cinta, ela vai se apertando. Quando aperta a cinta, ou aperta... Imagina. Ou a cinta aperta assim, ou ela aperta assim. E o formato não fica certo. Então, agora você está liberando os seus olhos para eles adquirirem um formato normal. E é assim que você aumenta a nitidez perto e longe. Só que tem outras estruturas que a gente vai mexer também. Comenta aqui se seus olhos... Olha como fica melhor. Você libera. Você percebe que o pouco que a gente mexe aqui faz muita diferença. Porque os grupos musculares, eles são pequenininhos e eles são muito focados. Então, não é igual um grupo muscular tão grande como o braço, a coxa, né, o bíceps, que às vezes você demora um tempo para conseguir alongar e conseguir fortalecer, porque são muitas fibras. Aqui são fibras pequenas, então o pouquinho que você faz já tem muito efeito. Já tem muito efeito. E ainda mais se você nunca mexe os seus olhos. Você está aqui pela primeira vez mexendo os seus olhos. Imagina quanto isso vai fazer de diferença, tá? E olha, eu vou falar aqui agora, vou falar de glaucoma, vou te explicar como é que acontece a pressão, como é que é a pressão alta dos olhos, aonde está a catarata e a presbiopia, mas eu queria que todo mundo pensa que o seu caso não tem jeito, ou o seu caso é o pior caso, ou no meu caso é diferente. Eu quero que você tire isso da sua cabeça, porque os seus olhos, a máquina é a mesma. A máquina é a mesma. E a gente consegue trabalhar com os exercícios mesmo quando a pessoa nasce com malformação dessa máquina. Eu recebo muitos alunos com malformação. Coloboma de íris, né? com pessoas que não têm uma parte dos olhos e que mesmo assim conseguem melhorar. Então você tem que tirar aí da sua mente que pro teu caso não tem jeito, tá bom? Vou falar aqui de glaucoma porque muitas pessoas com glaucoma sofrem com isso, acham que no caso delas não tem jeito. Eu vou tirar a córnea aqui, ó. Vamos entrar uma camada, tá bom? Vamos entrar uma camada e daqui a pouco eu vou fazer mais um exercício pra você, pra essa nitidez perto e longe. Nós vamos trabalhar o foco. E vou te explicar como é que o foco funciona também. Só vou tirar essa parte aqui. Tirei essa aqui. Tirei sua córnea. Vamos lá. Só uma coisa. Sabe como é que a cirurgia de grau é feita? Cirurgia de miopia, ou de hipermetropia, ou do astigmatismo? Você acha que eles mexem no formato? Porque, ó, a causa é o formato, certo? O formato que não tá certo. O formato da miopia tá assim. Você acha que eles mexem na causa do problema quando faz uma cirurgia de grau nos seus olhos? Não. Não mexe no formato. O formato continua o mesmo. Sabe o que eles fazem? Eles cortam a tua córnea. Fazem um corte para poder posicionar a imagem. O formato continua o mesmo, só que a tua córnea é cortada com laser, com diamante, o que quer que seja. Recebo muitos alunos também que fizeram a cirurgia na época da cirurgia na faca aqui, que foi há uns 10, 15 anos e tal, e que tem muita sequela, sabe onde? Na córnea. O olho fica seco, começa a ver os alinhos dos cortes da cirurgia. E por que geralmente volta depois de alguns anos? Porque volta, não sei se alguém já te falou, se você estava pensando em passar sobre cirurgia, pergunta para o médico. A probabilidade de voltar é muito grande, demora alguns anos, mas volta. Porque não mexeu na causa. O olho continua com o formato errado. Então, uma hora ou outra, ele vai se adaptar para aquilo que está acontecendo e daqui a pouco o grau começa a voltar. E sabe o que acontece às vezes? Começa a voltar ao contrário, porque o olho começa a se movimentar aqui, você continua com maus hábitos, aí que você tinha miopia começa a ter problema de visão de perto. E começa a mudar as distâncias. E aí começa a ficar com o olho irritado porque cortou a córnea. Então não faça esse tipo de cirurgia. Esse tipo de cirurgia é muito perigoso, é muito arriscado. E depois de um certo tempo volta. Então se você acha que a solução do teu problema é uma cirurgia milagrosa, tira isso da sua mente. Eu recebo muitas águias chegam pra mim e falam assim, Tati, eu fiz a cirurgia e me arrependi muito. Imagina você mexer numa estrutura tão pequenininha, tão delicada como essa, uma lente tão delicada como essa, cortar essa lente pode ser assim, irreversível. Tem pessoas que chegam pra mim com sequelas graves desse tipo de cirurgia. Cirurgia que é tratada como se fosse uma coisa banal, mas não é banal.
Não é banal, não caia nessa armadilha de achar que uma cirurgia nos olhos é comum. Não é. Essa estrutura é muito delicada. Então não faça esse tipo de cirurgia. Se tem alguém que você conhece que está pensando em fazer, fala, não faz. Não vale a pena. Isso é uma cirurgia eletiva. O que é uma cirurgia eletiva? Uma cirurgia que você escolhe se você vai fazer ou não. Não é uma cirurgia emergencial. Diferente, por exemplo, de uma cirurgia de descolamento de retina ou um acidente que você sofre, que você tem que fazer a cirurgia. Essa aqui é completamente opcional. Só que ela é muito, muito, muito arriscada. Então não faça, tá bom? Porque corta a córnea. Quando chega pra mim, às vezes já tendo feito essa cirurgia, a gente consegue melhorar bastante a visão dessa pessoa, porque a gente vai trabalhar essa estrutura e vai regenerando essas células que foram aqui lesionadas por causa da cirurgia. Mas o que você puder evitar, evite. Se você já fez, vamos fazer junto o exercício também para melhorar. Mas se você tá aqui pensando, conhece alguém, fala, não faz, tá bom? Ó, tirei a córnea aqui. Onde é que a gente chegou aqui? A gente chegou numa região pequenininha aqui dos seus olhos, que ela é chamada de câmara anterior. Então, os seus olhos estão divididos em dois. Daqui para frente é câmara anterior, do cristalino para trás é câmara posterior. Ou seja, o que fica na frente e o que fica atrás, tá bom? Mas por que esse aqui é muito importante? Porque aqui circula um líquido chamado humor aquoso. É um líquido que é produzido diferente da lágrima, diferente do seu sangue. É um outro líquido transparente que fica aqui banhando essa região. Ele sai por aqui, banha e é escoado. Ele é produzido e escoado, e ele passa por aqui. Ele vai banhar a tua íris. Lembra o que é a tua íris? Músculo, né? Tem um buraquinho aqui que é a pupila, então ele vai circulando aqui, ele passa pela pupila também e ele vai banhar o seu cristalino, essa lente aqui, essa lente que tem mais de 30 graus. Você acha que tem um óculos potente aí? Esse aqui tem 30 graus e pior que tem gente que tira isso aqui e coloca um artificial, já vou falar isso pra você. Mas olha só, ele banha essa lente aqui, então ele fica circulando aqui. Então você imagina o seguinte, ele é produzido e ele tem que ser escoado. Então imagina que você tem uma pia na sua cozinha, você ligou a torneira, essa água começou a cair, certo? E ela sai pelo ralo. Só que você vai lá e fecha esse ralo. Esse ralo não está escoando direito. O que acontece? Começa a transbordar. Só que aqui não é uma pia que é aberta, o seu olho é fechado. É fechado. Então imagine uma pia com uma tampa. O que acontece? Quando começa a encher de água, só que não tem para onde ir, a pia começa a querer explodir, né? Começa a aumentar a pressão. É isso que acontece no glaucoma ou numa pressão aumentada dos seus olhos. Produz esse líquido e esse líquido não é escoado. Começa a aumentar a pressão. Quando aumenta a pressão, isso empurra tudo para trás. Então, quando a pressão aumenta aqui, aqui é uma geleinha. Essa geleinha está dentro do seu olho. Empurra tudo. Essa geleinha vai apertar aqui atrás, ó. A saída do nervo óptico, que é um dos lugares mais sensíveis dos seus olhos. E aí começa a perder célula aqui, que acontece a escavação do nervo óptico. Já te falaram isso? Você tá com uma escavação grande, escavação na retina. É aqui. E aí começa a se perder visão, principalmente na região periférica, que são as primeiras fibras aqui, até que se perca tudo. Porque se você não controla essa pressão aqui, você não consegue enxergar mais porque as células morrem. Então isso é o chamado glaucoma, é a perda da visão. Tem glaucoma de pressão normal? Tem. Mas a maioria dos glaucomas é com a pressão aumentada. Então, se uma pressão está aí beirando 19, 20, já é uma pressão considerada alta. Você tem isso? Coloca aqui para mim nos comentários. E aí o médico tem que entrar com colírio. Esse colírio vai fazer o quê? Vai fazer com que drene melhor esse líquido. O problema é que só depender desses colírios, chega uma hora que eles não dão tanto conta, você começa a usar mais doses, tem gente que usa de manhã, de tarde, à noite, e aí tem hora que você tem que fazer uma iridectomia, ou seja, tem que fazer uma cirurgia para abrir aqui esses pontinhos para drenar, é uma cirurgia chata. Esses colírios deixam os olhos bem vermelhos e irritados, não é? E ao longo dos anos, eles podem causar efeitos colaterais nos rins e nos pulmões. Só que não tem como você parar esses colírios sem fazer exercício. Porque se você parar, a pressão vai subir, não pode, é perigoso. Então, só com a orientação médica. O que acontece com os meus alunos que têm glaucoma? Começam a fazer exercício. O que o exercício faz? Abre e fecha a pupila. Tem um dos exercícios que abre e fecha a pupila. E o que é esse movimento? É como se fosse uma bomba. É como se você tivesse colocado o desentupidor no ralo da pia. E aí o líquido é escoado. E aí você regula essa escoagem
diminui a pressão e o médico avalia e fala, não precisa mais dos colírios. E aí não precisa mais da cirurgia. E aí a gente, com o estímulo, que amanhã você vai aprender, o estímulo certo, recupera as células da retina que foram perdidas. É isso que acontece, entendeu? Não é só você, eu tenho glaucoma, eu tenho que usar colírio e pronto. Não, entende o que está acontecendo. Eu gosto de explicar, porque ninguém te explica. Você chega no consultório, você faz um exame ali, você sai dali mais desnorteado do que você entrou, né? Aí você procura outras opiniões, ninguém te conta. Aqui eu tô te contando, olha isso que acontece. E quando a gente exercita, por isso que melhora, tá vendo? Não é mágica, não é pílula mágica, não é esoterismo. É só você trabalhar com essa maravilha que Deus te deu. E aí você pensa, eu tenho que usar o colírio a vida inteira. Não! É só você regular essa circulação. Olha que lindo, né? Eu já vou falar aqui outros nomes de problemas para vocês. Eu quero só falar aqui de catarata e presbiopia, que são dois problemas também muito comuns, tenho certeza que tem muita gente aqui que tem. Mas você que tem glaucoma, entendeu como funciona? Os exercícios vão fazer com que essa musculatura bombeie esse líquido. Ao mesmo tempo, vai circular melhor aqui, vai regular o formato e vai estimular a retina. Certo? Entendeu? Que maravilhoso? Então vamos lá, você já que tem miopia já entendeu, hipermetropia, todas as doenças de córnea, a gente falou aqui, estrabismo, desvio, nistagmo. Agora vamos falar um pouquinho, vou tirar a íris aqui, ó. A íris, gente, a gente já falou de sensibilidade à luz aqui, né? É só trabalhar essa musculatura que em 15 dias geralmente não tem mais sensibilidade à luz. E não usar óculos de sol, como a gente já falou na nossa aula 2. Então, só que tem uma particularidade aqui, olha só. Quando você trabalha essa musculatura, existe uma musculação só para essa íris aqui, tá? Você vai aprender na fase 2 desse curso aqui. Porque exige mais tempo, mais preparação, eu tenho que te mostrar, você vai aprender na fase 2. Você faz a musculação e você regula a entrada de luz. Você está regulando o foco dessa câmera aqui, é como se a câmera fotográfica foi inspirada no olho humano, não é? Então é como se você estivesse regulando aqui a entrada de luz. Faz assim, por exemplo, você faz uma mini luneta aqui, ó. Vê como você enxerga melhor nesse ponto? Então, quando você regula aqui, é que você começa também a ajustar o seu foco. Então, a gente já falou em ajustar foco, ajustando a musculatura que está ao redor. É uma das coisas. A gente vai ajustar foco ajustando essa musculatura aqui. E aí, você não vai precisar mais de óculos, de alguma coisa externa para vir aqui e ajustar a imagem. Você regula aqui, regula a musculatura. Só que aí tem outra lente que você vai regular também, que eu vou chegar nela agora. Então, isso tudo faz você aumentar o foco de perto e aumentar o foco de longe, tá bom? Bom, aí você chega nessa lente aqui. A lente da catarata. Você vai entender de uma vez por todas aqui por que a catarata acontece, por que os exercícios eliminam catarata. Tá? E como que é aqui também que funciona a questão da presbiopia e da vista cansada. E como se você tem presbiopia hoje, usa óculos para perto, você é um sério candidato a ter catarata no futuro. Então a gente tem que cuidar agora. E se você já fez cirurgia também, vai cuidar aqui, tá? Então vamos lá, vamos entender. Você tem uma lente, sabe essa lente de contato que você compra, ou então uma lente de óculos que você compra e bota por cima? Você já tem uma aí, de fábrica, pronta de fábrica, dentro dos seus olhos. Ela não é solta assim não, ela é presa por músculos. Essa parte vermelhinha aqui que prende a sua lente. E ela é tão maravilhosa que ela parece uma cebola transparente. Deixa eu te mostrar aqui. Isso tem tudo a ver de você enxergar melhor de perto e de longe, tá? Porque essa lente vai fazer o foco para você. Muito do foco que é feito aí. Deixa eu te mostrar. Vou abrir aqui, ó. Como se eu tivesse cortado aqui no meio para te mostrar. Olha só. Tá vendo essa parte transparente aqui? Aqui, ó. A íris tá aqui, né, colorida. Aí tem um buraco. Logo, aqui é onde circula o humor aquoso, que eu te falei, aquele líquido. Aí logo depois tem uma parte que é transparente aqui, que ela parece uma cebola. Tem várias camadas. E tá preso aqui por elástico. Essas partes branquinhas seguram a lente para movimentar a lente. Então, ela faz um movimento de ficar enrugada, de convergência, e de ficar bem achatadinha. Então, ela se alonga e fica curva, se alonga e se encurva. Esse é o movimento dessa lente. E tá vendo que ela tem várias camadas? Nessas camadas, quando você não movimenta essa lente,
E como que você não movimenta? Você, por exemplo, só olha perto, só lê, só usa o celular, só usa o computador, você não tem esse movimento perto e longe. Lembra que na aula 2 a gente falou de olhar longe? Eu vou fazer um outro exercício que vai movimentar essa lente aqui para você agora. Mas, o que que acontece? Se você enrijece essa estrutura que foi feita para movimentar, aí você começa a ter o braço curto. Sabe assim? Essa lente, ela foi feita para trazer a visão para perto, para ficar nítido. Só que essa musculatura precisa ser movimentada. Se você não movimenta, ao invés do elástico ficar exatamente bonitinho, pronto para... É como se esse elástico tivesse frouxo. Então, essa musculatura tá frouxa. Não tá movimentada. E aí, quando você olha para uma coisa perto, por exemplo, eu olho aqui para esse símbolo do olho de águia, para essa lente, ela precisa convergir. Tudo precisa funcionar. Só que se a musculatura tá fraca, eu não consigo focar. Aí qual é a minha tendência? É levar mais para longe. É mais para longe. Para que chegar aqui, aí, aqui eu tô conseguindo focar, porque aqui a musculatura ainda tá funcionando. Isso é o braço curto. Por isso que você tem que colocar um óculos para você enxergar de perto, ver o celular, ver um cardápio. Não é no formato do olho. Lembra que eu falei que não era no formato a presbiopia ou a vista cansada? Ela é a falta de força nessa musculatura aqui, pequenininha aqui, que chama músculo ciliar. Olha aqui, ó. Esse vermelhinho aqui, que tá preso a essa lente por meio desses elásticos branquinhos aqui, que são tendões aqui, e ele vai mexer essa lente aqui. O que que acontece aqui? Quando você deixa essa parte parada, congelada, começa a te dar problema de visão de perto, né? Muito tempo parado acontece o quê? Começam a se acumular resíduos entre as camadas dessa cebola. As camadas dessa cebola começam a acumular resíduos, olha só, olha ela aqui, ó. Começa a ficar esbranquiçada, é a catarata. Aí começa a ficar esbranquiçado, o que que as pessoas, ao invés de movimentar para esse resíduo sair, ou ao invés de movimentar para que você tenha força dessa musculatura para trazer a sua visão para perto, arranca essa lente numa cirurgia, bota uma lente artificial aqui, que não é ligada a essa musculatura, ou seja, ela não vai fazer o movimento de enrugar e esticar, e aí você ganha um óculos de presente e uma lente artificial. E 30% das pessoas que fazem a cirurgia de catarata ainda tem uma catarata secundária, que é o embaçamento da lente. Aí tem que fazer laser para limpar a lente artificial, enfim. E isso tudo mexe com essa estrutura, mexe com a circulação dos olhos. Tem muita gente que depois que faz cirurgia de catarata tem descolamento de retina, aparece com degeneração macular, porque não deu o movimento para essa musculatura. Quando você olha longe, alonga. Quando você olha perto, enruga. Olha longe, alonga. Olha perto, enruga. Alonga, enruga. Alonga, enruga. O que é isso? É musculação. Você pode fazer musculação com essa parte aqui para reativar essa visão de perto, essa musculatura, e ir limpando, drenando esses resíduos. Por isso que tem muitos alunos que estavam com cirurgia marcada, já com os exames pré-operatórios feitos, começaram a se exercitar e o próprio médico falou, olha, não sei o que aconteceu, a catarata subiu. Muitos casos. Agora, tem outro lado. Você chegou aqui e já fez a cirurgia, Tati, já fiz a cirurgia. Já tirei aquilo que era natural e não tenho mais essa ligação. E agora? E agora nós vamos trabalhar com o que tem aqui. Lembra que eu falei para você que tem outras duas estruturas que fazem o foco? A musculatura externa e a tua íris. Então, nós vamos fortalecer para compensar. Nós vamos compensar essa perda aqui, nós vamos trabalhar essa musculatura, vamos trabalhar a musculatura ao redor, com uma série de musculação focada para você, se você já fez cirurgia, é outro tipo de exercício, e aí você vai dispensando o uso de óculos e vai retomando. E não precisa, depois de um certo tempo, trocar essa lente porque trocou o grau, porque tem gente que coloca grau nessa lente. Não! Os seus olhos são tão maravilhosos, eles vão se adaptando e você vai fazer o exercício até ficar nítido. Ficou nítido, aí você só mantém. Muito simples. Então, tira da sua cabeça que se você já fez cirurgia, não funciona para você. Funciona! Tira da sua cabeça que se você tem 2 ou mais problemas de visão, não funciona pra você. Funciona, eu tenho alunos geralmente, meus alunos nunca têm um problema só, geralmente. Às vezes sim, mas geralmente não. Às vezes vem a catarata com glaucoma, às vezes vem miopia com astigmatismo, glaucoma com estrabismo, vem vários, vem um combo. Às vezes vem
miopia com astigmatismo, aí já começa a ter presbiopia, uso multifocal e tem mosca volante, e o olho é seco. Geralmente são vários, são 2, são 3, são 5 problemas juntos. Só que como a gente trabalha essa estrutura, tudo junto vai melhorando. Tudo junto vai melhorando, entendeu? Então não tira da sua, eu tenho 5 problemas, não vou conseguir melhorar, é muita coisa. Não, é aí mesmo que você tem que fazer, porque aí você vai melhorar. E vai melhorando, geralmente quando melhora, vai melhorando os 5 juntos. Você foca em um, geralmente a gente orienta na sessão individual onde você tem que focar, no problema que você tem que focar, mas acaba que você acaba melhorando o resto, porque vai mexendo com essa musculatura. Então entendeu o que acontece na presbiopia e o que acontece na catarata? Tenho certeza que muitos de vocês aqui nunca tinham ouvido falar disso antes. Você tem catarata? Tem presbiopia? Coloca aqui se alguém já tinha explicado isso pra você. Eu gosto de explicar por causa disso, porque agora você vai entender o que você tá fazendo. Você vai entender essa musculatura. Nós vamos fazer uma musculação agora aqui. Existem outras, existem vários treinos, mas quero fazer uma aqui com você. Nós vamos fazer aqui essa musculação com você agora para que você tenha essa circulação melhorada e ajude a melhorar o foco aqui dessa musculatura aqui, tá bom? Nós vamos fazer, enquanto você vai comentando aqui pra mim, se você tá conhecendo essa maravilha agora, se é a primeira vez que você ouve falar desse jeito dos seus olhos, tá bom? Nossa, e a gente ainda tem muita coisa pra ver na segunda fase, muita coisa pra ver na segunda fase, vocês ainda vão aprender muita coisa. A gente vai chegar aqui até o vítreo, hoje eu vou falar de moscas volantes aqui, vou falar de descolamento de vítreo e tal, mas aí na próxima aula, mais especificamente, nós vamos falar de recuperação de nervo óptico, de mácula, como cuidar da sua retina, qual é o estímulo certo que você tem que dar para a sua retina, que é a vida dos seus olhos, como é que acontece o processamento visual, como é que, depois que chegou aqui a imagem, como é que ela vai lá para o cérebro? É uma coisa tão maravilhosa, você nunca mais vai esquecer. A aula que vem vai ser uma aula inesquecível para você. Você nunca mais vai esquecer como que isso acontece. E a gente vai falar também de emoções, né? Será que raiva, medo, isso influencia na visão? A gente vai falar sobre isso também. Ansiedade, estresse. Eu vou te mostrar o estresse, você vai entender por que o estresse faz tão mal para você fisicamente. Então é muita coisa que você precisa aprender, mas coisas muito simples e que vão mudar a sua vida, tá bom? Eu vou fazer um exercício aqui com você agora, pra gente fazer musculação para essa parte aqui, mas a gente vai ver muitas coisas ainda ao longo desse curso aqui. Vai curtindo se você tá curtindo, vai compartilhando. Já eu vou colocar uma imagem aqui com os nomes de todos os problemas visuais também que eu coloco em todas as aulas, porque se eu não falei o nome do seu problema aqui, eu vou falar. Se eu não falei exatamente como ele acontece, eu ainda vou falar nas outras aulas. Então, por exemplo, retinose pigmentar. Não falei de ceratocone, vou falar onde fica o ceratocone aqui. Vamos só fazer esse exercício e vou falar de ceratocone aqui pra você também, que é na cone, tá bom? Vamos lá? Ó, é o seguinte, tira óculos, tira lente e vamos fazer uma musculação. Muito mais fácil que agachamento. Nossa, muito mais fácil. Se emagrecer fosse tão fácil assim, né, mulherada? A gente tava tranquila. A gente tava bem. Ó, você vai colocar mais ou menos... Você tá com 2 palmos aqui abertos no seu campo de visão, né? Tira essa mão que tá aqui e fecha essa. Basicamente, uns 30 centímetros aí, 20 centímetros o seu dedo aqui. Você vai olhar para o seu dedo e vai piscar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E agora você vai olhar longe. Deixa o dedo aí. É bom se apoiar. Se você não tiver um apoio igual uma mesa que eu tô aqui, apoia com o outro braço, tá? Para não ficar cansado do braço. Olha bem longe e pisca. 1, 2, 3, 4, 5. Agora olha perto e pisca. 1, 2, 3, 4, 5. Olha longe e pisca. 1, 2, 3, 4, 5. Olha perto, pisca. 1, 2, 3, 4, 5. Olha longe. 1, 2, 3, 4, 5. Olha perto. 1, 2, 3, 4, 5. Agora você vai olhar só perto e a gente vai trazer o seu dedo na direção do nariz. Pisca, vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo. Encosta o seu dedo na ponta do nariz, fica bem vesguinho.
e volta. 1, pisca. Relaxa, solta o ombro, respira. Traz de novo para a ponta do nariz. Segura 1, 2, 3, 4, 5 e vai voltando. Isso. Nossa, Tati, fiquei vesguinha, ficou tudo embaçado. É assim mesmo, nós estamos trabalhando na musculatura, tá? Lembra que nós estamos enrugando e soltando. Enrugando e soltando. Vamos mais uma vez? Traz o dedo aqui para a ponta do nariz e pisca. 1, 2, 3, 4, 5 e volta. Deixa ele aí mais um pouquinho e olha longe agora. 1, 2. Você vê como você percebe que mexe lá dentro? Quando você olha longe e olha perto? Olha longe e olha perto. Para você sentir como mexe, como você está regulando a lente aí. Mesmo que você já fez cirurgia. Ó, tem outras lentes aí que você está regulando. A córnea, a musculatura. Pisca, olha longe. Pisca, olha perto. Pisca, olha longe. Percebe? Pisca, olha perto. A mudança de foco. Pisca, olha longe. Pisca, olha perto. Aí. E relaxa. Pisca, pisca, pisca. Relaxa. Respira. Percebe como um movimento muito simples de alternar perto e longe. A gente fez aqui umas 10 vezes e depois umas 5 vezes bem pertinho e volta. Bem pertinho e volta. Sem óculos, sem lente. O que a gente está fazendo aqui? Ajustando o seu foco. Lembra do tema da aula que é ver nítido, perto e longe? Eu estou ajustando aqui o seu foco. Com essa série de musculação e de movimentos, você vai ajustando pouco a pouco, o grau do óculos vai diminuindo e aos poucos você vai conseguindo ver nítido, perto e longe, sem precisar de óculos. Ou então vai recuperando essa visão se você já fez uma cirurgia, independentemente do grau do teu problema. Você vai mexer com essa máquina aqui. Coloca aqui nos comentários se você sentiu mexendo, se você sentiu esse movimento da lente lá dentro, não é? Olha, nunca tinha parado para reparar isso, Tati, agora eu tô reparando. Coloca aqui nos comentários para mim. Eu vou falar de ceratocone antes de eu mostrar uma imagem aqui com todos os problemas de visão, porque eu falei de córnea e não falei de ceratocone. Ó, o que acontece no ceratocone? Lembra que eu falei que o astigmatismo, ele é muito alto, ele acontece na córnea, com a deformidade da córnea. Um astigmatismo muito alto, ele pode... Perdão. Ele pode se transformar num ceratocone. E é uma doença progressiva, onde a córnea ela vai mudando de formato para um formato de cone. Então, por isso, cerato, tudo que é querato, cerato, é relacionado à córnea, por isso que chama ceratotomia, né? Algumas cirurgias, porque estão aqui na córnea. Então, ela vai se tornando um formato de cone. Quando ela desfoca assim, a luz ela vai entrar e vai entrar deformada, vai dar muita sensibilidade à luz. Geralmente, quem tem ceratocone tem muita dor nos olhos, né? Eu lembro que eu atendi o Rodrigo Albertoni, o nome dele, tem o depoimento dele no YouTube também, se você procurar, se você tiver ceratocone, ele mal conseguia abrir os olhos de manhã. E já estava com transplante indicado. Então, independentemente do grau que está o ceratocone, às vezes já fez a cirurgia, colocou o anel de Ferrara, né? Ou então ainda está na fase inicial, ou está estabilizado, ou então tem ceratocone que em 1 ano já vem com indicação cirúrgica de transplante, porque aí já tem que tirar a córnea, colocar outra córnea. Você imagina quão complicado é, não é? Então, independentemente da fase em que você está, a gente vai mexer aqui na musculatura e mexe no formato da córnea e tira a sensibilidade à luz, trabalha com outras musculaturas, então sim, tem muito resultado positivo para ceratocone, independentemente do grau de ceratocone que você tá aqui, tá bom? Tem ceratocone? Coloca aqui para mim nos comentários, vê se você entendeu. Os exercícios vão alinhar a sua córnea, vão restabelecer o formato normal dela. Tá bom? Eu tenho alunos que depois que fizeram os exercícios, o treino de ceratocone, quando voltaram no médico, não foram mais diagnosticados com ceratocone, diagnosticou com astigmatismo. E aí começou a diminuir também, tá? Então, e também já peguei pessoas, gente, são tantos anos tratando pessoas com problema de visão que já passaram pelas minhas mãos muita gente. Então, eu já também tratei pessoas que já tinham feito o transplante e mesmo assim os exercícios foram muito importantes para adaptar a nova córnea e restabelecer a saúde dos olhos, então precisa praticar exercício, tá bom? Então aqui para vocês. Eu vou colocar uma imagem aqui
com o nome de todos os problemas de visão que o método ajuda, tá bom? Para que, se eu não falei o nome do seu problema, você fique tranquilo, você já tá tendo taquicardia aqui, achando que para você não funciona. Para você ficar tranquilo que eu vou ler para você o nome dessas doenças, tá bom? Aqui, ó, miopia a gente já falou, né? Hipermetropia, presbiopia, vista cansada também a gente falou, óculos para perto, astigmatismo a gente falou de estrabismo, de ambliopia. Lembra quando eu falo de estrabismo, eu falo também de ambliopia. Nós vamos falar mais de ambliopia na aula que vem, mas também funciona. Catarata, glaucoma, problema no nervo óptico, na aula que vem nós vamos falar mais sobre o nervo óptico, mas também funciona. Descolamento de retina também, na aula que vem nós vamos falar. Olho seco, olho irritado, a gente falou aqui, também funciona. Degeneração macular, buraco na mácula, qualquer problema de mácula, membrana epirretiniana também funciona. Retinose pigmentar, sequela de AVC, visão dupla, nós vamos falar também bastante disso na próxima aula, funciona também. Ceratocone, né, acabei de falar, funciona. Nistagmo, descolamento de vítreo, retinopatia diabética, nós vamos falar de diabetes também nas próximas aulas. Pitose e espasmo palpebral, pálpebra caída. Eu quero mostrar daqui a pouco uma imagem para você de se você tem pálpebra caída, de antes e depois dos exercícios, o que acontece depois dos exercícios, né? Pálpebra que pula, pálpebra que treme, resolve, é maravilhoso. Distrofia de Fuchs, nós falamos aqui. Uveíte, blefarite, neurite ótica, enfermidade, doenças de Stargardt, pterígio, nós falamos aqui. Vamos falar daqui a pouquinho moscas volantes, sequela de toxoplasmose, albinismo e síndromes raras também funciona. Também funciona. Eu quero aproveitar e mostrar uma imagem para você. Nós não falamos muito dos exercícios de pálpebra aqui, vai ter mais na fase 2, tá? Mas se você tem pálpebra caída, dá uma olhada nessa imagem aqui, olha isso. Essa imagem foi tirada por uma das educadoras coaches visuais durante o atendimento individual, antes e depois de 35 dias. Olha a diferença. Os olhos estavam praticamente fechados. Olha a diferença depois de 35 dias de estímulo, essa águia. Olha o que aconteceu na visão dela. É impressionante, não é? E é isso que acontece com as águias. E aí, na fase 2, a gente vai ter um workshop na prática, a gente tem todas essas sequências de exercícios para vocês entenderem como é que fazer. Vocês vão ter treino junto com os meus educadores e coaches visuais. Eu vou passar para você um livrinho para você baixar com os planos. Vai ter treino de reforço, muita coisa legal. E tem gente também perguntando, mandando mensagem na minha equipe, como que funciona o Olhos de Águia, como é que acontecem essas sessões individuais, como é que eu posso ser águia, Tati, ter acesso a essas sessões, ao treino para o meu problema, ser acompanhado, né, resolver essas questões, porque as águias, elas realmente, os resultados que você viu durante esse curso são das águias. E como que eu faço para ter, então, olhos de águia? Bom, agora tá fechado, esse treinamento tá com as inscrições fechadas, então o que eu posso até falar dele mais para frente para vocês, mas o que eu quero te falar agora é para você focar aqui. Foca nesse curso que é gratuito, ele é um curso geral, mas ele já vai te ajudar. E ao longo das aulas eu posso falar mais sobre o olho de águia. E quando tiver abertas as inscrições também posso avisar para vocês poderem adquirir os treinamentos e também o acompanhamento individual, né? Os alunos recebem 2 sessões individuais mesmo por videochamada. A gente olha os exames, monta um programa de exercício. Então é bem interessante para que você tenha uma orientação correta com relação ao teu problema de visão, e faz muita diferença. Os alunos recebem os treinos prontinhos ali e recebem esse acompanhamento profissional para melhorar naturalmente a visão, né? Então, foca aqui agora. O treinamento Olhos de Águia está fechado nesse instante, está fechado nesse momento, mas quando abrir eu aviso. Foca aqui nessa questão, né, nesse curso aqui gratuito, tá bom? Eu quero compartilhar com você aqui, já falando de águia, né? Falando das águias, deixa eu compartilhar para você aqui um vídeo para que você possa aí se inspirar com o resultado que essa águia conseguiu na visão dela. Roda aqui. Meu nome é Edinaldo Amado dos Santos, tenho 40 anos, nasci e moro aqui em Salvador. Quando eu nasci, eu não apresentava nenhum problema visual, minha visão era normal.
mais ou menos a partir dos 11 meses de idade. Primeiro tive um sarampo muito forte, minha mãe percebeu o primeiro desvio. Depois, com uns 3 anos de idade, tive algumas convulsões, meus problemas se agravaram um pouco nesse período. Depois disso veio a fase escolar. Na minha infância eu tive muita dificuldade na escola por conta desses problemas visuais que eu apresentava. Aí eu tinha dificuldade de tirar no quadro, de fazer a leitura. Passando a infância e a adolescência, as dificuldades foram aumentando, né? Para poder pegar o ônibus. Às vezes quando eu vi o ônibus já estava muito perto e quando eu botava a mão já não parava. Durante a minha infância eu fui muitas vezes assim para oftalmologistas com minha mãe. Eles deixavam tanto minha mãe quanto eu muito confusos, porque uns passavam óculos, outros não. Uns diziam que eu tinha miopia, outros nem sabiam o que dizer. Eu passei a minha infância toda e boa parte da adolescência e fase adulta sem saber direito qual o meu problema de fato. Então eu sabia que meu olho tremia, eu sabia que meu olho desviava. Então em 94 eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro. Minha tia conseguiu marcar um oftalmologista especialista e nesse período ele disse que eu tinha mais ou menos 10% de visão na visão esquerda e entre 40% e 50% na minha visão direita. Então esse foi o dado mais significativo que eu tive da minha infância até quando eu tinha mais ou menos 17 anos. Eu ia fazer exames oftalmológicos. Quando eu ia olhar a tabela, eu via lá um ponto, mas eu não tinha noção, assim, às vezes, de distinguir que letra era aquela. Com 21, 22 anos, eu entrei na igreja, com todo esse meu problema, conseguia ler a Bíblia. E eu lembro bem que, depois de um certo período, eu não estava mais conseguindo ler. Os problemas só foram se agravando. E em 2014... ficou ainda mais difícil, porque eu entrei na faculdade e minha vista foi cansando ainda mais. E aí comecei a ler de lupa, mas vi que aquilo estava prejudicando ainda mais a minha visão. Então eu procurei o lugar mais especializado aqui em Salvador, que é o Instituto de Cegos da Bahia. A oftalmologista da triagem, ela confirmou que eu tinha baixa visão. Mas nesse período, nesse meio tempo, fui procurar no YouTube para ver se eu encontrava um vídeo sobre autocura. E aí apareceram os vídeos da doutora Tatiana Gebrael. As coisas que ela dizia faziam muito sentido para mim. Eu comecei a praticar. E praticando esses exercícios, o Sunning, o Palming, as massagens, eu achei assim uma coisa fantástica, uma coisa incrível, porque uma semana, 15 dias, eu já consegui sentir uma grande diferença na minha visão. Conseguia ler, mas tinha que botar assim o livro ou o que fosse ler assim uma certa distância bem próxima dos meus olhos. Aí de repente eu comecei a baixar a mão e perceber que as letras ficavam mais nítidas, que eu sentia uma esperança muito grande de fato de poder melhorar. E aí eu entrei na lista VIP, ela começou a mandar mais vídeos para o e-mail e eu comecei a me inteirar mais do assunto. Eu disse, não, eu vou fazer. E aí peguei e comecei a fazer os exercícios, e isso foi em março. Concomitante com isso, eu estava fazendo lá as consultas no Instituto de Cegos, né? Chegou o dia com o exame que ela pediu e ela olhou, né, o meu exame e ligou para um outro médico, que ela ficou com dúvidas com relação ao meu exame. E aí eu perguntei a ela, e aí doutora, eu tenho baixa visão? Aquele dia eu não esqueço. Acho que eu nunca vou esquecer ela dizendo assim pra mim, não, você não tem baixa visão. O seu olho esquerdo enxerga menos, o seu olho direito enxerga bem. E pra mim aquilo foi uma coisa fantástica, porque em outubro do ano passado eu entrei no instituto, né? Eu fiz a triagem no instituto, confirmando o meu diagnóstico de baixa visão. Ela disse, não, seu problema não é baixa visão. Ela passou um óculos para mim. A informação que eu vi lá é que ela corresponde a campo visual de 25%. No Rio de Janeiro me deram 10% há mais de 20 anos atrás. Tudo isso eu tenho certeza que eu consegui com a prática dos exercícios. Eu passei a ter menos sensibilidade à luz. A minha visão de profundidade é maior.
a minha visão periférica, praticamente muitas vezes nem o óculos. Acreditem em vocês, acreditem no método, e eu tenho certeza de que, como eu não me arrependi, como eu tenho conseguido muitas vitórias, você vai conseguir também. Agradeço em primeiro lugar a Deus e a doutora Tatiana Gibrael por nos passar esse conhecimento. Não é maravilhoso esse resultado? É bom, eu gosto muito de compartilhar os testemunhos aqui. São milhares de vídeos de depoimentos, tá? Centenas, centenas, centenas deles, das águias, que tiveram muito resultado e elas seguiram esse passo a passo. Começaram agora, assim como você, né, no curso gratuito, depois elas receberam os atendimentos individuais, entraram no treinamento, se inscreveram no treinamento Olhos de Águia, e é por isso que elas podem contar essas melhoras. Então, por enquanto, o que você tem que fazer? Assistir essas aulas aqui, foca aqui, tá bom? Foca aqui, assiste as aulas na hora marcada, acompanha todas, esse já é o seu primeiro passo, tá bom? Ó, eu quero falar hoje aqui mais aqui de vitro e moscas volantes, e depois a gente vai falar mais nas próximas aulas das outras partes e dos outros problemas de visão, tá bom? Então fica tranquilo que eu vou falar do teu problema, mas eu quero aqui falar do vítreo, moscas volantes. Quem tem moscas volantes aí? Coloca aqui pra mim. Quem vê vultos, vê sombras, manchas na visão? Eu tenho pacientes que chegam pra mim e falam assim, Tati, eu vejo um zoológico inteiro. Tem cobra, tem minhoca, tem aranha. Como é que é? Você também sente isso? Põe aqui pra mim nos comentários. Ou você já foi diagnosticado com descolamento de vítreo, né? DPV, descolamento posterior de vítreo? Alguém já te ensinou o que é isso? Já entendeu? E se você não tem, presta atenção aqui, porque o vítreo é uma região muito importante dos seus olhos e você precisa saber como cuidar, tá bom? E entender o que você tem aí. Você vê que quando eu falo de um problema, sempre eu tô falando também para outro, porque a gente mexe com essa estrutura como um todo. Não adianta eu querer separar só a córnea, vou trabalhar só a córnea. Não, a córnea tá ligada em todo o resto, né? Então é importante. Por exemplo, para a luz passar por aqui, tem que ser tudo transparente. Não adianta você deixar sua córnea transparente, trabalhar o seu cristalino e o vítreo tá embaçado, cheio de resíduos, tá? Então é bem importante. O vítreo. O que é o vítreo? O vítreo é uma geleinha para conduzir melhor a luz até chegar na retina. Essa é a função. Tudo que tem aqui nos seus olhos antes de chegar na retina, a função dela é só levar a luz totalmente transparente e focada para a sua retina. É convergir a luz, deixar a luz um raio bem pequenininho para cair aqui na sua retina. E aí, a partir daí, ela é processada. Isso a gente vai ver na outra aula, como é que acontece esse processamento. Mas, o que é isso aqui, então? Uma geleinha? Ácido hialurônico. Sabe onde tem ácido hialurônico também? Tem muitos suplementos que tem, que é muito bom, né? Suplementos de colágeno com ácido hialurônico, recomendo bastante, só que tem que ter bastante. Tem suplemento que não tem muito ácido hialurônico, então eu recomendo, eu tomo um aqui em casa de colágeno com 100 de ácido hialurônico, ajuda nessa função do vítreo, tá bom? E água de coco, lembra que eu falei pra você? Na aula 2, se não me engano, foi na aula 2, eu falei pra você da água de coco? A água de coco também ajuda. O que acontece com essa região aqui? Sabe aqueles brinquedinhos de Natal que você pega e chacoalha assim? E aí as nevezinhas ficam assim rolando e caindo aqui? Basicamente, se você tem moscas volantes, você tem resíduos que foram se acumulando aqui por mau uso dos olhos e tudo isso. Ele é completamente pregado aqui na retina, tá? Ele não sai assim, igual, ele é completamente pregado aqui. Se dá um descolamentozinho, ele chupa alguns resíduos aqui da retina para dentro dessa bolinha aqui e aí ela fica flutuando aqui. Essas são as moscas volantes. Agora, igual o brinquedinho de Natal, se você agita, as mosquinhas ficam todas aí agitadas, não é? Se você acalma, elas se assentam. Então, o relaxamento visual, que é um dos princípios que a gente trabalha aqui, vai fazer com que essas mosquinhas fiquem todas assentadas. Por isso que elimina muitas moscas volantes. E a gente ainda tem uma técnica que você vai aprender na fase 2 também, a gente vai falar mais sobre isso, que é olhar em direção às moscas. Então, quando você olha, você aponta como se fosse uma metralhadora de fluido para essa mosquinha, ela se desfaz e ela vai caindo. Então, relaxamento visual
Quando você aprende a piscar, aprende a relaxar essa musculatura, para de apertar, para de coçar. Quando você faz, tem outros exercícios de relaxamento. Eu até vou fazer o palming com vocês. Não vou fazer hoje, mas vou fazer agora depois nas próximas aulas. Na fase 2 você vai ter uma sequência de relaxamento visual também, no workshop e na prática. Então, isso é por isso que você vai assentando esses resíduos e vai eliminando essas moscas. Você viu vários testemunhos de que, eliminei 90% das moscas, ou não vejo mais moscas volantes na minha visão, ou 100% das moscas, isso em poucos meses, e coisa que alguns médicos falam que tem que se acostumar, que é normal. Não é normal, se você tem moscas volantes, não é normal. Eu costumo dizer que elas são suas amiguinhas, elas estão te avisando que tem alguma coisa errada. Você não pode jogar essa informação aí para debaixo do tapete, não, porque senão vai piorar. Já é um sinal de que tem resíduo, de que tem estresse. Então, as mosquinhas ficam flutuando aqui, mas elas vão se assentar e elas vão sendo eliminadas de acordo com o que você vai movimentando melhor os seus olhos, tendo uma melhor alimentação e tirando o estresse dos olhos, tá bom? Tirando o estresse dos olhos. Isso é o que acontece. E no vítreo, quando você trabalha essa malha, aqui na retina, você vai ver amanhã, a gente vai falar na aula 5, a gente vai falar sobre esse estímulo desse sangue que vem aqui para a retina, como é que você segura, e por isso que segura o vítreo aqui. Então, na aula 5, você vai ver isso, você vai ver esse estímulo que vai segurar, vai ter mais sangue aqui e vai segurar. Então, você cola melhor o vítreo na retina, para não ter mais risco de descolamento e descolar a retina, porque se você descola o vítreo, tem chance de você descolar a retina também. Eu vou te falar isso na aula que vem. Mas é importante, por isso que você mantém. Então, com os exercícios, o risco de descolar o vítreo cai muito, tá bom? Então, na aula que vem, a gente vai ver o estímulo certo e a gente vai ver também como que eu fortaleço a retina, o nervo óptico e a mácula. Onde que tá a mácula? O que que é a mácula? Né? Como é que eu resolvo problemas como descolamento de retina, retinose pigmentar, membrana epirretiniana, degeneração da mácula, problema de nervo óptico de visão dupla, tá? Como que a gente resolve isso? E a gente vai ver isso também nas próximas aulas, tá? Então, toda vez que a gente recebe alunos nas inscrições Olhos de Águia, eu percebo que muitas pessoas, elas sentem o quê? Que elas nunca moveram essa máquina antes. Sente que nunca elas trabalharam toda essa potencialidade. E é bom perceber isso, porque se você percebe que você já fez tudo que estava ao seu alcance e não tem mais nada para melhorar, aí você começa a ficar desesperado, você começa a procurar vários médicos e tudo você já fez, tudo você já tentou, não é? Aí você começa a procurar um medicamento mirabolante, uma cirurgia na China, um implante, mas aí quando você descobre que você nem trabalhou essa máquina aqui maravilhosa que Deus te deu, não é? É maravilhoso. Os educadores, os coaches visuais, quando trabalham individualmente com as pessoas, eles trabalham exatamente essas estruturas e eles vão vendo que, nossa, muitas pessoas pensavam assim, nossa, não funciona, olho não melhora, eu não vou dar conta, pro meu caso não dá certo, eu tenho muito problema, não é pra mim, meu médico não indicou. Tantos obstáculos, né? Mas junto com o atendimento individualizado e aqui também nesse curso gratuito, você vê que você passa esses obstáculos. Você pula esses obstáculos, como se fosse aquela corridinha de obstáculos que você vai pulando. Você pula primeiro a cancela de que você achava que não estava funcionando para você. Você pula a segunda cancela, que é o médico não te indicou. A gente já quebrou isso a aula passada. Você viu aqui médicos que indicam. A gente tem médicos que trabalham na nossa equipe, que atendem os alunos. Não é? A gente pula a cancela de que, meu problema é grave, meu problema é genético. A gente pula a outra cancelinha de que, eu tenho muita idade. Você tem que ir pulando. Não tenho tempo, nós vamos pular essa cancela nas próximas aulas. Não tenho tempo. Imagina, isso aqui é tão fácil de encaixar na rotina. E aí, se você perder a visão, aí que você não vai ter como fazer as coisas do seu dia a dia mesmo. Então, esses atendimentos Olhos de Águia, a gente trabalha isso de forma muito profunda. Esses aspectos da visão. E aí as pessoas têm resultado. Quem quer ter resultado melhor aqui? Escreve aqui, eu quero, nos resultados. Escreve aqui nos resultados, nos comentários. Quem quer ter resultado melhor? Escreve aqui. Quem quer melhorar a visão? Se você quer melhorar a sua visão, você precisa fazer diferente. Não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos tratamentos, os mesmos procedimentos. Né? Tem gente que não acompanha aqui
porque acha que não é real. Ah, vai ser gratuito, vai ser um conteúdinho raso. Tanta desconfiança que não leva a nada. Sabe? Isso muitas vezes diz mais sobre a pessoa do que sobre o que ela está recebendo. Ela é tão desconfiada que de graça não funciona. Ah, será que é de graça mesmo? Ou então tem falta de paciência, sabe? Fica falando, ai, fala demais e não faz exercício. Ou tem intolerância. Desconfia dos testemunhos. Já teve gente, não, são vários atores. Gente, imagina que eu ia contratar 978 pessoas. Não tem nem condição. Ia estar produzindo conteúdo aqui para você na internet desde 2004. Se eu estivesse enganando as pessoas, o que seria de mim, gente? Alguém já tinha me descoberto, sabe? Tira essa desconfiança. Tira essa intolerância, essa falta de paciência, muda, faz diferente. E por que essas pessoas não acreditam? Porque na vida delas não existiu isso ainda, não existiu quem abrisse as portas. Ou então tem uma mentalidade muito fixa, uma mentalidade que não é de crescimento, que não aceita desafio, que não aceita algo novo. Você precisa aceitar desafio, aceitar algo novo e não aceitar um diagnóstico, uma coisa que te impuseram, que você não vai melhorar, que você tem que usar um remédio pro resto da vida, ou que você tem que fazer várias cirurgias. Não! Você agora começou a entender que funciona. Você não pode deixar com que as pessoas te desanimem. Você não pode acreditar em mentiras de que não funciona para você. E nem pessoas que querem te parar. Porque muitas vezes as pessoas vão ver que você está assistindo essas aulas, pessoas que te amam, vão virar para você e falar assim, não funciona, imagina, tá caindo nesse golpe de internet. Você tem que estar com a mentalidade forte e não aceitar isso, não aceitar essa mentira. Porque muitas vezes, o que acontece? Alguém da tua família não acredita, teu marido, ou tua esposa, ou teus pais, ou teus filhos, né? Porque eles estão querendo te proteger, mas eles estão privando você dessa oportunidade. O que você tem que fazer? Você vai praticar, porque não tem efeito colateral, você está aqui comigo de graça, você não está gastando nada para poder aprender tudo isso. Você vai praticar, vai colocar em prática e vai mostrar para eles, nos seus próprios olhos, olha, tô melhorando. Isso é o que mais acontece. Aí a família vem toda junto, começa a praticar junto, começa a apoiar. Tem pessoas da família que apoiam logo de cara, que estão aí do seu lado assistindo as aulas, por exemplo. Maridão tá aí, esposa tá aí, seus filhos estão aí. Mas tem pessoas que demoram um pouquinho mais para acreditar. Porque vem desse background de desconfiança, de já ouviu muito que não funciona, ou alguém já enganou, mas agora chegou a hora de você se libertar dessas amarras, desses pensamentos de desconfiança. Você precisa colocar em prática. E se é uma pessoa mais cética, você tem que mostrar para ela a quantidade de vídeo de pessoas que fizeram e já melhoraram. A quantidade de artigo científico que existe. Olha, tem uma página, eu te passei essa página por e-mail, te passei essa página lá no grupo do WhatsApp também. Deixa eu te mostrar aqui. Que é uma página que tem vários estudos científicos. Mostra isso para essa pessoa que está aí do seu lado. É uma página que tem vários estudos científicos. Olha, com miopia, pessoas com glaucoma, pessoas que recuperaram nervo óptico, pessoas que recuperaram foco, de universidades renomadas no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Alemanha. Olha quantos! Para essa pessoa entender que você não está participando de um experimento, não está caindo em nenhum golpe de internet. Você está aqui para aprender, eu tenho a missão de te ensinar isso, eu não posso guardar isso para mim, não. Então você precisa ter a mente mais aberta. Mostra aqui, olha quantos vídeos. Se você clicar aqui, olha, você fala assim, olha marido, eu tenho catarata, mas olha quantas pessoas aqui, tem mais de 40 casos de pessoas com catarata que melhoraram, que evitaram a cirurgia. Marido, eu tenho aqui, olha aqui, hipermetropia. Olha quantas pessoas já tiraram os óculos. Olha quantas com miopia, com nistagmo, com ceratocone, com olho seco. Tinha gente aqui que precisava usar pomada, que o olho não estava mais seco. Em 15 dias começou a ter visão lubrificada. Então, contra fatos, não há argumentos. Você clica nessas playlists, nessas listas de vídeo e vai abrir centenas e centenas de pessoas. Olha, das mais variadas idades, homem, mulher, vai ter gente que tratou criança, vai ter gente que tinha mais de 80 anos e você vai começar a entender que funciona. Tá bom? É isso que você precisa entender. Sua família vai te apoiar na medida em que você mostrar para elas em que é real e você começar a fazer. Começa a fazer.
Sua família vai ver que seus olhos estão mais limpos. Tem testemunhos que falam, nossa, minha família começou a ver que meu olho estava mais claro, mais aberto, de que eu não precisava mais de óculos para fazer essas coisas. E aí eu comecei a contar para todo mundo. E aí todo mundo começou a se interessar. Então, passa esse obstáculo de que às vezes na sua casa não tem alguém que te apoie. Você tem aqui toda uma comunidade que te apoia. Deus está com você, Deus te trouxe até aqui. Você não está sozinha, você não está sozinho. Você não pode deixar essa oportunidade passar porque alguém não te apoia. Imagina, por exemplo, que você está no meio do mar, numa jangada, e a pessoa que está aí, seu companheiro, sua companheira, dormiu. Só que você tem que continuar remando. Ele não tá acordado, está desacordado. Mas o que você vai fazer? Você vai sentar e vai esperar ele acordar? Não, você tem que remar, porque senão vocês dois vão morrer afogados. Então você tem que continuar aprendendo e continuar mostrando para essa pessoa, porque uma hora ela vai acordar, uma hora ela acorda. E aí você pode estar ou na beira da praia ou no meio do mar. Você tem que chegar até a beira da praia, senão os dois morrem afogados. Então você não pode cruzar os braços e esperar, eu vou esperar essa outra pessoa acordar, aceitar, começar a se alimentar melhor, começar a fazer as coisas, começar a se exercitar, aí eu vou junto. Não! Você que tem que ser essa força propulsora aí na sua família, porque você tá aqui, você tá tendo esses conhecimentos, você não pode deixar o barco afundar, você não pode deixar a família toda morrer afogada, você tem que remar. Uma hora eles vão acordar. Uma hora eles vão acordar. Tá bom? Deixa eu lembrar aqui pra você, já vou falar a palavra-chave, tá bom? Vou lembrar aqui pra você uma coisa. A gente vai ter, você tá participando dessa fase 1, já tem muita coisa, né? Vocês aprenderam muita coisa aqui hoje. Aprendeu muita coisa hoje aqui? Tenho certeza que sim. Vai ter muita coisa na aula que vem também e nas outras aulas. Mas assim, você precisa estar cadastrado para participar da fase 2. A fase 2 também é gratuita. É onde você vai receber vários treinos, você vai receber várias coisas para você praticar. E aí você vai receber aulas de reforço, mais 4 aulas, materiais para você baixar, um livro inteiro para você fazer download, enfim. Mas só que é fechado. Essas aulas da fase 1 aqui, elas são abertas no YouTube, mas você precisa se cadastrar para participar da fase 2. Se você já está no grupo do WhatsApp desse curso, já recebeu o link aqui, ou então já está recebendo os meus e-mails, recebe o link para participar aqui dessas aulas, quer dizer que você já praticamente está cadastrado. Se você não se cadastrou, se você tem dúvida se você está cadastrado ou não, eu vou pedir o seguinte, se você já se cadastrou, já tem certeza, bebe sua aguinha, respira, faz um alongamento aí, enquanto todo mundo vai aqui que não se cadastrou, vai se cadastrar agora. É importante. Minha equipe vai colocar um link aqui no chat de uma página. Peraí, deixa eu te explicar como é que você faz antes de fazer. Você vai clicar nessa página, vai preencher os dados rapidinho, nome, e-mail, você vai colocar ali, vai cair, vai dar certo, vai concluir a sua inscrição, vai cair numa página com um vídeo. Nem precisa assistir esse vídeo fala para você entrar no grupo de WhatsApp. Você já clica direto no botão verde, vai abrir o WhatsApp e você clica em entrar no grupo do WhatsApp. Faz esse passo, é muito importante. Se você não tem certeza se está cadastrado, faz de novo. Se você nunca passou por esse processo, coloca agora, porque senão vai chegar a fase 2 e para tudo que eu te preparei aqui vai jogar por água abaixo, que você não vai participar, não vai receber o link, não vai saber como acessar. Vai ter comunidade para você tirar dúvidas, então é muito importante. Faz isso agora, clica, se cadastra. Se você já fez nas outras aulas, já está no grupo do WhatsApp, não precisa fazer. Vai alongando seus olhos aí, movimenta para um lado para o outro, bebe uma água, a gente vai dar um tempo só para essas pessoas se cadastrarem, tá bom? Maravilha! Enquanto você está se cadastrando aqui, enquanto as pessoas estão se cadastrando, eu queria passar um vídeo aqui para você. Eu queria que você assistisse um testemunho aqui. Um testemunho de uma pessoa que recebeu os cuidados que as águias recebem e que conseguiu passar por esses obstáculos de achar que não funciona, a família não apoiar. Eu queria que você assistisse esse vídeo para você sair dessa aula aqui ainda mais motivada, ainda mais motivado. Olá, gente. Meu nome é Sérgio Norberto Silva Piovano, sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho 60 anos e sou pastor evangélico. O meu problema visual era glaucoma e pressão alta, um problema hereditário familiar. E eu já estava usando colírios há mais de 4 anos. Só que eu não me conformava com essa situação.
Era muito ruim para mim ter que ficar pingando colírio, e eu que tenho uma vida muito agitada, viajo muito, e essa dependência não era muito bom. Aí descobri pela internet o curso Olhos de Águia, me matriculei na turma 5, e a partir dali comecei a fazer os exercícios para vista, e depois de um tempo resolvi voltar ao oftalmologista para fazer uma avaliação, mas disse para ele que eu estava fazendo um treinamento pela internet com exercícios. E ele me disse o seguinte: é impossível você largar os colírios, e também isso de internet, isso é tudo picaretagem. E foi um banho de água fria. Fiquei muito frustrado com essa colocação, e eu não podia tirar o colírio por conta própria. Aí procurei outro oftalmologista, me indicaram um que por coincidência era da mesma clínica do meu oftalmologista anterior. E foi bom porque eu tinha todos os exames já durante mais de 5 anos, tudo arquivado lá. E esse oftalmologista novo disse: vamos fazer o seguinte, eu vou acreditar nisso, vamos fazer uma bateria de exame. Primeiro você vai ter que desmamar do colírio. Fique 30 dias sem usar o colírio. Aí depois de 30 dias nós vamos fazer uma bateria de exames. Eu fiz essa bateria de exames e quando eu retornei para ver o laudo, ele disse: olha, incrível, você não vai precisar mais usar nenhum colírio. Mas a minha alegria foi muito grande. Fiquei muito feliz e quero compartilhar isso com vocês. É incrível essa história, não é? Pois é, e essa águia passou por cima de obstáculos, conseguiu conquistar os resultados em que ela tanto sonhava para a visão. Eu sei que tem gente aqui que já sofreu tanto na mão de profissional de saúde, já sofreu tanto na mão de médico, que às vezes acha que todo mundo que se aproxima não vai resolver o seu problema, mas você precisa mudar essa mentalidade, sabe? Deus te trouxe aqui, Deus quer que você tenha saúde, saúde em abundância. Não é todo tratamento que não funciona, não. Tá? Eu quero aqui te dar esperança. Funciona sim. E é por isso que você está aqui, para fazer diferente. Porque aqui agora você vai receber um novo tratamento, você vai receber um tratamento que vai se unir àquilo que você já estava fazendo. E é por isso que vai dar certo. Já deu certo, tá bom? Ó, quero te dar a palavra-chave de hoje, hein? Palavra-chave, palavra código. Se você não sabe do que eu tô falando é porque você não viu as outras aulas, você não é super comprometido ainda, mas você vai ficar, você vai se tornar. Toda aula eu dou uma palavra-chave, porque ao final desse curso gratuito você vai poder destravar um presente, que é o seu certificado de conclusão. Para isso você tem que estar lá no grupo do WhatsApp, esse grupo que você entrou aí, se você não tinha entrado até agora. Se você saiu, volta pro grupo, tá bom? Para você poder ter acesso ao certificado. Então você vai juntando as palavras, de cada aula, porque vai formar um código para você destravar o certificado, tá bom? A palavra-chave de hoje é, anota aí, movimento. Movimento. Tudo a ver, né? A gente movimentou musculatura, movimentou perto e longe, tudo isso precisa ter movimento para melhorar, então você está aprendendo agora os movimentos certos. Então anota aí, a palavra de hoje é movimento. Tá bom? Ó, tem muita coisa ainda, hein? Muita coisa ainda nesse curso que é gratuito, mas que tem muita informação, muito exercício para você. A gente vai falar na fase 2 dos 5 maiores erros, mitos sobre a sua visão. Lá na fase 2 eu vou te dar planos práticos, treinos, comunidade para você tirar dúvidas. Você vai poder praticar os exercícios junto com os meus educadores visuais, os meus coaches visuais. Tem muita coisa. Assiste as aulas anteriores. Tá bom? Tem muita coisa. Se você não assistiu, assiste todas elas. Elas são uma sequência. Assiste todas elas, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre retina, sobre mácula, sobre nervo óptico, que todo mundo tem aqui. E qual é o estímulo certo para os seus olhos? Qual é o estímulo certo para os seus olhos? Como fazer esse estímulo, tá bom? Traz mais gente, compartilha, fica no grupo do WhatsApp e vamos junto até o final. Comenta aqui para mim nos comentários, até o final. Até o final, coloca aqui nos comentários para mim. Até o final. Até o final. Até o final. A gente vai estar junto. Gostou dessa aula? Gostou dessa super aula? Com muita informação, exercícios para você praticar, esclarecendo para você, tirando
obstáculos da sua mente? Então coloca aqui pra mim se você gostou. Eu adorei estar aqui com você. Mais um dia, mais essa aula, nessa 4ª aula do nosso curso gratuito. Que Deus abençoe você, que você possa abrir os seus olhos, que você possa se motivar, que você possa ver esperança, que você possa fluir aí nesse caminho de cura, de melhora natural da sua visão. Que Jesus te abençoe. A gente se vê na aula 5, hein? Um beijo, fica com Deus. A gente se vê na aula 5. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo. Obrigada pelo carinho aqui nos comentários. Obrigada, gente. Tchau.